O vídeo de hoje é sobre um jogo que fez muito parte da minha infância e da minha adolescência e pode ter feito parte da sua infância também, principalmente se você tiver mais de 20 anos, de 20 para 25. E é um jogo que, apesar de parecer que tem uma temática simples, ele ajuda muito a nossa mente a resolver alguns problemas internos e melhorar nossa convivência com diversas pessoas. Sim, a gente tá falando daquele jogo que você só tem que dar uns tirinhos, demoninho e passar de fase, chamado Doom. Esse jogo guarda uma coisa muito séria que impacta demais na vida real. Então bem-vindos ao canal Por Trás da Fechadura, meu nome é Phantom se você ainda não me conhece, e vamos analisar esse clássico da indústria de jogos que marcou tanto a infância de todo mundo. Acho que alguns de vocês que me acompanham não conhecem esse clássico da indústria de jogos, principalmente porque o meu público é um pouco mais novo e não deve nem fazer ideia do que é o jogo Doom, não deve saber tudo que ele representa e tudo que ele já enfrentou na sociedade, principalmente sobre tudo que ele já enfrentou no nosso país. Então eu vou começar explicando um pouco desse jogo e de todo o contexto que ele já passou. O Doom é um jogo lançado em 1994 pela ID Software para computadores da época e o conceito do jogo é muito fácil de se entender. Você é um fuzileiro espacial que foi deportado para Marte e forçado a cumprir uma tarefa muito difícil. Você tem que aniquilar todos os demônios que tem em Marte até exterminar por completo esses bichos aí bem ao estilo Chuck Norris. E o jogo gira em torno disso, você com suas armas fazendo um extermínio de demônios até zerar ele. Eu não vou falar muito sobre a história em si desse jogo, porque esse não é o foco do vídeo. Mesmo que a história tenha muitos pontos interessantes, eu não vou me aprofundar muito. Até porque eu quero que vocês que estão assistindo joguem esse jogo algum dia e sintam a experiência que eu vou mencionar. Quando o Doom lançou em 93, o jogo deu diversas polêmicas porque ele era bem violento e você fazia contato com diversas coisas que uma sociedade conservadora e religiosa como a nossa não gostava, como o fato do jogo conter demônios nos quais você precisa matar. Mesmo que não faça muito sentido, porque seu papel é matar os demônios e tudo. Mas só o fato de conter demônios nesse jogo, a sociedade já não gostava muito. Além de não gostar da violência também que eu mencionei. Mas acontecia um efeito nesse jogo que poucos jogos conseguiam replicar na época. E é muito interessante ver a evolução disso ao decorrer dos anos. Vamos finalmente para a parte, entre aspas, de psicologia desse vídeo. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa que trabalha muito por causa do nosso sistema bem capitalista e você trabalha horas e horas por dia e quando você chega em casa, você só quer tirar o estresse da cabeça por ter passado por um dia chato e complicado. E obviamente, você vai acabar descontando seu estresse em alguma coisa. Algumas pessoas acabam descontando em álcool ou cigarro mesmo, mas tem algumas pessoas que descontam isso tudo em alguns jogos. E não, eu não tô falando sobre aquelas pessoas que entram no League of Legends e ficam xingando todo mundo para descontar a raiva. Eu tô falando nessa situação hipotética que algumas pessoas depois de um dia de estresse podem ficar anestesiadas e felizes depois de um dia longo de estresse ao jogar um jogo terapêutico como Doom. Poucas pessoas perceberam isso, mas você ficar jogando esses jogos onde o objetivo é simples e tranquilo, como só atirar em alguns demônios, como acontece no jogo Doom, pode estar tranquilizando a sua mente depois de um dia estressante no trabalho. E isso pode ser muito melhor para as pessoas do que se apegar a vícios físicos, por assim dizer, como cerveja ou tabaco. Algumas vezes, só o que nossa mente precisa é desestressar e fazer alguma coisa para preencher a cabeça e descontar a raiva. E o Doom agia de uma forma muito boa nisso em 1994. Hoje em dia, a gente tem outros jogos para celular ou para tablets, por exemplo, que são anti-estresse, mas isso não era tão comum há 2 décadas atrás. E todos esses jogos anti-estresse tiveram como, entre aspas, base o conceito do jogo Doom. O objetivo é simples, anestésico e reconfortante. Sabe quando algumas pessoas falam que se você tiver com raiva é só você ir pescar ou tentar descontar a sua raiva em alguma coisa, tipo uma bolinha de estresse ou batendo naqueles João bobo de plástico, sabe? Nossa, eu acho que ninguém conhece esses João bobo de plástico, não sei nem porque que eu citei isso. E essa anestesia do nosso estresse é possível ser alcançada com os jogos também. E Doom foi um dos primeiros a começar esse conceito. E o Doom é um jogo muito injustiçado porque muitas pessoas enxergaram esse jogo na época, e até hoje, como um jogo do capeta que tem um monte de demoninho pra você matar. Ou enxergavam como um jogo que tem uma violência pesada desde essas décadas atrás. Mas essas pessoas não sabiam que esse jogo era um grande anestésico pro estresse das pessoas. Hoje em dia, temos diversos jogos desse estilo no mercado, seja diretamente como os jogos que já prometem ser anti-estresse, ou jogos que atuam dessa forma mesmo não prometendo isso, como God of War ou Dynasty Warriors, por exemplo. Ou também qualquer outro hack and slash simples aí que tem no mercado para você se divertir.
Às vezes o que a gente precisa depois de um dia cansativo é só descontar uma revolta, matando alguns deuses no God of War ou jogando algum jogo que te faça extravasar todo esse estresse diário. E tudo isso começou lá atrás, com o Doom. O Doom pode ter ditado essa moda com todo o conceito do jogo e tudo que ele trazia para a sociedade, mas ele não teve todo esse reconhecimento como um dos primeiros jogos a trazerem esses efeitos anestésicos para a nossa vida. Muito pelo contrário, ele foi bem hateado por violência excessiva e hateado por algumas pessoas que têm um certo fanatismo religioso, quando na verdade, o Doom salvava todo um psicológico de diversas pessoas, e salvava no fim, o bem-estar de diversas famílias.